Fala aí, os seres humanos da terceira série, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo tenha passado aí muito bem por essa semana de avaliação bimestral. Se você está assistindo a aula no horário que tem que assistir, né? Então essa é a sua primeira aula pós-bimestrais, então é sempre muito legal poder falar com vocês, tá bom? Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da avaliação bimestral de vocês, né? Vou corrigir e comentar. Lembrando que a correção final ela vai ser feita com muita calma, com muita tranquilidade. Aqui eu vou colocar as respostas, né? Vamos dizer assim, o gabarito da prova, mas lembra que a correção quem faz é o professor. Então, tipo, não precisa ficar imaginando se aquele seu errinho, se você não colocou a vírgula igual eu coloquei, se de repente a palavra que eu usei aqui você não usou. Não fica tentando imaginar quantos pontos talvez, eventualmente, o professor vai descontar. Isso aqui é só para você ter uma noção geral, né, do que eu quis cobrar, né, com cada questão e como que seria a resolução mais correta do ponto de vista daquilo que eu quis cobrar na questão, tá bom? Então fique tranquilo, fique tranquila, tudo vai dar certo no final, a gente vai ler as questões, vai fazer essa correção com bastante calma e aí você vai ter uma noção se de repente tudo aquilo que a gente passou para vocês em aula, se você conseguiu aplicar, porque essa era uma demanda de vocês, né? Porque eu não sei se eu tô estudando direito, não sei se eu tô aprendendo, porque vocês se acostumaram simplesmente a sempre, né, depois de uma aula ou de um bloco de aulas, de um grupo de aulas, vocês sempre se matavam lá de estudar e colocavam isso em prática numa bimestral. Eu sei que muitos de vocês estavam precisando de uma prova bimestral para poder colocar em prática aquilo que você está estudando. Espero que tenha dado certo, espero que para essa galera as bimestrais tenham feito sentido, porque a ideia era exatamente essa, que vocês colocassem em prática aquilo que a gente está trabalhando no EAD para mostrar para vocês que não é porque estamos em casa, não é porque vocês estão assistindo às aulas pelo computador que vocês ficaram menos inteligentes ou menos capazes. A capacidade, a inteligência de vocês, ela foi construída ao longo de muitos anos e não é de repente um ano um pouquinho fora da curva, um pouquinho não, né? Bem fora da curva, que vai atrapalhar esse seu desenvolvimento, tá bom? Isso não é uma educação, não é uma coisa que a gente constrói num ano, né? Educação é uma coisa que a gente constrói numa vida. Então vocês vêm durante muito tempo, né, construindo isso, tá? Então fiquem tranquilos porque vai dar tudo certo no final, beleza? Vamos então fazer aí a resolução da prova? Bom, aqui, né, como sempre, nas questões eu tento colocar um texto aqui, né, alguma coisa para te lembrar, para começar a mobilizar os seus pensamentos, né, acerca do assunto. Então aqui eu falo um pouquinho sobre os ácidos orgânicos, né. A descoberta dos ácidos orgânicos, especialmente os carboxílicos, está intimamente relacionada ao desenvolvimento da química experimental. Nesse contexto, Carl Schur, um notável químico experimental sueco, desempenhou um papel primordial. Dentre os 15 a 20 mil experimentos atribuídos a ele, estão as descobertas de compostos orgânicos de natureza ácida, ácidos carboxílicos e fenóis, como o ácido tartárico, que ele dá o nome oficial do ácido tartárico, o ácido málico, o lático, o oxálico, o ácido úrico e o ácido gálico, além do ácido cítrico. O Schur fez uso de reações e técnicas que até então estavam intimamente relacionadas com a química inorgânica, né? Extração por solventes, formação de sais, né, e diferenças de solubilidade. Infelizmente, sua contribuição à química não foi maior porque morreu precocemente aos 44 anos. Então aqui eu falo que em nossas aulas apresentamos alguns fatores que influenciam na acidez dos compostos orgânicos, especialmente nos ácidos carboxílicos. Abaixo segue uma lista com alguns ácidos carboxílicos, e aqui eu coloco o ácido A, B, C e D, e digo que os pHs, né, de soluções 0 mol por litro, então mesma concentração para todo mundo, foi medido a 25 graus Celsius, e aí nós temos os valores de pH aqui, e são os valores reais dos pHs desses ácidos aqui, tá bom? Então eu quero que você faça a associação correta entre o pH fornecido e os ácidos indicados, justificando sua escolha, e indique ainda o nome do composto escolhido com você com menor pH, beleza? Bom, vamos lá, o que diferencia esses ácidos aqui, né? Então vamos pensar aqui, ó, todos eles têm, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, então a cadeia carbônica é do mesmo tamanho, ó, de todos os ácidos, a cadeia carbônica é do mesmo tamanho, só que esses ácidos aqui, alguns deles apresentam um átomo de cloro aqui, ó, um átomo de cloro, e a gente já viu, né, que esse átomo de cloro ele é muito eletronegativo, então ele é um grupo elétron
atraente, tá certo? Então, se ele é um grupo elétron atraente, então ele atrai elétrons para próximo dele e ele enfraquece a ligação, né, entre o oxigênio e o hidrogênio aqui na minha hidroxila, né, na minha parte ácida do ácido carboxílico, tá? Então, se essa ligação aqui, ó, entre hidrogênio e oxigênio ela é enfraquecida, esse hidrogênio sai com maior facilidade, tá bom? Então, se o hidrogênio vai sair com mais facilidade, então a substância é mais ácida, né? Um ácido mais forte, beleza? E aí a gente viu que a posição do grupo elétron atraente influencia. Quanto mais próximo o grupo elétron atraente está da carboxila, maior vai ser o efeito. Então, você concorda que o efeito do cloro aqui é maior do que o efeito do cloro aqui, porque ele está mais distante da carboxila. Então, posso dizer que aqui o B é o que tem o menor pH. Então, fazendo a relação aqui, ó, então eu posso colocar que o B é o mais ácido, é o que tem o menor pH. Bom, depois do B, que está no carbono 2 aqui, o cloro, até porque no carbono 1 seria impossível, que esse carbono já está fazendo 4 ligações, eu vou ter o cloro aqui na posição 2, ó, que é o A, na posição 3, perdão, que é o A. Então aqui vai ser o segundo menor pH. Então vou colocar aqui o 2,53 é o composto A. Beleza? Seguindo nessa nossa ideia, quanto mais afastado, menor vai ser o efeito. Então aqui eu tenho o cloro no carbono de número 4, né? Aqui você tem 1, 2, 3, 4. Ele está no quarto carbono, ele está mais distante. Então o efeito dele vai ser um pouquinho menor. Aqui a gente tem então o composto D. E por fim, a gente tem aquele ácido carboxílico sem o grupo elétron atraente. Então aqui a gente tem o ácido C. Então a correta relação é essa. 2,92 o C, 2,76 o D, 2,53 o A, 1,95 o B. Aí a gente vai justificar a escolha, né? Então nós, né, escolhemos essa posição aqui porque o grupo elétron atraente mais próximo da carboxila aumenta a acidez da substância. Então, o grupo elétron atraente, que aqui no caso é o cloro, mais próximo da carboxila, aumenta a acidez da substância. Essa é a justificativa para a gente poder escolher essas posições aqui, tudo bem? Beleza? Deu para entender isso aí, né? Agora, eu quero que você dê o nome da substância com menor pH. Então, eu vou pegar o B aqui, ó, e vou dar o nome, tá bom? Então, como que é o nome dessa substância aqui do B? Bom, primeiro ele é um ácido, né? Então, é o ácido. E aí a gente vai dar o nome do cloro, aqui dizer a posição onde o cloro está, né? Então, esse é o ácido 2-cloro. Aí você pode colocar ou não aqui um tracinho, né? Lembra que a gente falou dessas ideias de nomenclatura? Então, aqui eu tenho 4 carbonos, então o prefixo é but, né? Que indica o número de carbonos na cadeia principal. Porque eu só tenho ligação simples, e a terminação de todo o ácido carboxílico óico. Então esse é o ácido 2-cloro-butanoico. Essa seria a resposta aí mais completinha para a primeira questão, que falou sobre acidez de compostos orgânicos, tá? A gente fez a prova com 6 questões. Eu acho que a gente conseguiu abordar aí basicamente tudo de bioquímica, propriedades físicas e um pouquinho aí da nossa revisão do Farias Brito propriamente dita, que é a parte de distribuição eletrônica, tá? Então vamos para a segunda questão aqui, ó. A segunda questão, ela fala aqui no começo sobre proteínas, né? Então ela diz o que são as proteínas, e só que ela dá ênfase aqui para os aminoácidos, né? Então os aminoácidos, por sua vez, são moléculas orgânicas as quais possuem ligadas ao mesmo átomo de carbono, denominado carbono alfa, um hidrogênio, um grupo amino, um grupo carboxílico e uma cadeia lateral R, característica para cada aminoácido. Essa cadeia lateral é o que difere os aminoácidos em sua estrutura, tamanho, cargas elétricas e solubilidade em água, né? Então sempre tem lá uma introduçãozinha, ou pelo menos eu tento colocar uma introdução sempre. Aqui eu peguei uma lista, né? Lembra da nossa revisão, né? Daquele material que eu preparei para vocês? Eu coloquei os 20 aminoácidos. Para essa prova eu peguei 5, 10. Eu peguei 10 daqueles para a gente poder
trabalhar com esses 10 dos 20 alfa-aminoácidos que a gente usa aí na síntese de proteínas. Então aqui eu peguei alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, histidina e isoleucina. No primeiro item aqui eu peço para você desenhar a estrutura de um tetrapeptídeo formado pelos seguintes aminoácidos: glutamina, glicina, cisteína e alanina. Então vamos lá tentar montar isso aqui? Eu me lembro que na última aula, acho que até foi uma pergunta da Cíntia, eu cheguei a mostrar para vocês alguns jeitos aí da gente montar os polipeptídeos, né? Então os peptídeos que eu tenho aí 2, 3 ou 4 ou 5 alfa-aminoácidos aí, tá? Bom, o primeiro aqui da lista é a glutamina. Esse aqui vai ter o grupo amino livre. Lembra disso? Ó, grupo amino livre. Beleza? E o último da lista, que é a alanina, vai ter o grupo ácido livre. Tá? Então você tem que saber disso para você poder montar corretamente. Bom, se eu sei que a glutamina vai ter o grupo amino livre, então eu já vou deixar aqui o grupo amino livre, tá bom? E aí eu vou fazer aqui, esse aqui é o carbono alfa, tá bom? E aqui eu vou ter a minha C-O, que ela vai estar ligada em outro alfa-aminoácido, que vai estar ligado, né, que vai ter, aqui o grupo R vai ter que ficar para cima. Deixa eu ver, a glicina é fácil. Dá, mas eu vou de qualquer forma trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Porque acho que vai ficar melhor para visualizar, beleza? Aí não tem problema, tá? Eu vou organizando aqui com o espaço que eu tenho, vocês estão enxergando, tá? Então aqui eu tenho outro, eu tenho um outro carbono alfa aqui, e aí eu viro para cá. Aí eu vou ter um outro aminoácido aqui, aí tem um NH aqui, e aí a gente vai ter mais um carbono alfa, e aí eu vou ter um outro aminoácido aqui, aí a gente vai ter aqui o NH. Então aqui eu tenho o meu primeiro aminoácido, aqui eu tenho o meu segundo aminoácido, aqui eu tenho o meu terceiro aminoácido, e agora aqui eu vou para o meu quarto aminoácido, onde eu vou deixar o grupo ácido livre. Lembra que eu mostrei para vocês isso aqui? E aí a gente tinha que só completar aqui, ó, com as cadeias R laterais. Fica mais fácil. Bom, então eu vou agora olhar para a glutamina. Quem que é a cadeia R da glutamina? É isso aqui, ó. Para a glutamina é isso, porque essa parte aqui, ó, tá comum em todos, né? C-O, C-O, OH, CNH2. C-O, OH, CNH2. C-O-OH, CNH2, entendeu? Então você vai copiar o grupo R. Então vou copiar agora aqui o grupo R da glutamina. Tem 1, 2, 3 carbonos, ó. Então aqui tem 1, 2, 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. No terceiro carbono eu tenho uma dupla O. Aqui não vai dar para mostrar, então eu vou ter que subir aqui um pouquinho. Ou diminuir um pouco aqui de tamanho, né? Pronto. Diminuir aqui de tamanho, agora vai dar certinho. Então aqui eu tenho uma dupla O, tá bom? E aqui eu tenho um NH2. Então eu peguei essa parte aqui e copiei aqui, tá bom? Beleza, agora o segundo é a glicina. A glicina tem um H, então eu não vou fazer nada, que já está com CH2, né? Tranquilo. Agora a gente vai para a cisteína, que é o terceiro. Quem que é a cisteína? Olha quem que é o grupo R aqui, ó. A cadeia lateral é essa. Então eu tenho um CH2 e aqui eu tenho um SH. Ó, bacana, né? Ó, CH2, SH. E o nosso último é a alanina. A alanina tem só um CH3 aqui, então é só eu pegar e fazer isso aqui. Beleza? Essa era a estrutura. Deixa eu já aproveitar que eu diminui um pouquinho de tamanho, que essa dupla O aqui ficou bem estranha, né? Mais do que o normal. Ó, tudo bem que essa aqui ficou torta, mas tá, na minha opinião tá menos estranha. Beleza? Bom, então vamos voltar aqui para 100%. Já mostrei aqui, ó, ficou bem legal, né? Tranquilo, essa é a estrutura que você tinha que desenhar. Lógico, teve gente que fez ela na fórmula estrutural normal, teve gente que fez bond line, mas, né, evidentemente tem que estar assim. Glutamina com grupo amino livre e alanina com grupo ácido livre. Aí no item B, eu peço o seguinte para vocês, eu quero que você forneça para mim o nome dos aminoácidos dessa lista, né, que tem a cadeia lateral apolar. Então a gente tem que voltar lá e dar uma analisada nas cadeias laterais. Agora eu vou analisar, né, com a canetinha na cor verde. Ó. A alanina tem um CH3, ela é apolar. Olha a arginina, tem átomos muito polares aqui, então a arginina não é.
Olha aqui a asparagina, tem um N, tem que ser dupla O, também não é apolar. O ácido aspartico também, ó, tem átomos muito eletronegativos. A cisteína tem aqui o enxofre, também não é. O ácido glutâmico, ó, também não é. A glutamina também tem essas partes que são mais polares, também não é. Olha a glicina, ó, só hidrogênio, carbono e hidrogênio a gente já estudou e a gente sabe que... Deixa eu só circular aqui a alanina e circular aqui a glicina. A gente sabe que aqui a diferença de polaridade é muito pequena, a gente considera isso apolar. Olha a histidina, ó, tem nitrogênios aqui, então também não é. E olha a isoleucina, olha só que bacana, a isoleucina, de acordo com aquilo que a gente estudou em aula, então a gente poderia citar a alanina, a glicina e a isoleucina. Então o titio vai escrever aqui a alanina, bom aqui ó, a alanina, a glicina e a isoleucina. Beleza? Tranquilo? Então são esses 3 alfa-aminoácidos que tem cadeia lateral apolar, tá bom? Então você tem que sempre lembrar daquilo que a gente passou em aula para poder fazer aí as suas observações, tá bom? Então acho que foi uma questão bem bacana, né? Uma questão que trabalha bem aqui a ideia dos alfa-aminoácidos, então você teve que montar uma estrutura, né? A gente trabalhou bastante isso em aula, e depois você teve que dar uma analisada aí geral nos grupos R. Lembra, não tem que decorar nada, você tem que olhar, analisar e dar a resposta que o exercício estiver pedindo, tá bom? Na terceira questão aqui, gente, a gente fez o seguinte, ó. Em nossas últimas aulas, apresentamos um resumo com as principais propriedades físicas dos compostos orgânicos estudados desde o ano passado. Falamos sobre interação intermolecular, ponto de ebulição, solubilidade e estado físico. Com relação aos tópicos discutidos e apresentados em aula, respondo o que se pede nos itens abaixo. Coloque em ordem crescente de ponto de ebulição as seguintes substâncias. Na sua resposta, escreva o nome oficial dos compostos, tá bom? Então, primeiro aqui eu vou fazer direto aqui em cima mesmo das moléculas, né? O nome, e depois aqui embaixo, aqui na verdade, né, eu coloco a ordem, né, usando as letras A, B e C. Bom, a gente viu que aqui tem um álcool, né, então um álcool faz ponto de ligação de hidrogênio, né, então aqui é o maior ponto de ebulição, né, porque todos eles têm a mesma massa molar, né, tem 4 carboninhos, né, todos eles têm 4 carboninhos, então se a massa molar é a mesma, a gente vai olhar mesmo para as funções. Aqui eu tenho um aldeído, e aqui eu tenho uma cetona, né? Então, os dois fazem dipolo permanente. E a gente viu em aula, né? Eu até enfatizei isso, né? Foi até objeto de pergunta de vocês, que a cetona tem uma polaridade um pouco maior do que o aldeído. Então, se a cetona é um pouco mais polar, o ponto de ebulição dela é um pouco maior. Então, aqui, se eu vou colocar em ordem crescente, eu vou pôr do menor. Então, o B é o que tem o menor ponto de ebulição. Depois a gente tem o C, e depois a gente tem o A. E aí, dando nome para essas estruturas, né? O A é um álcool, né? Tem 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Então, aqui o A é o butanol. Né? Lembra que esse 1 aqui eu tenho que colocar porque existe o butan 2ol, tá? Aqui o B é um aldeído, né? Então, tem 4 carbonos. Então, a gente vai colocar aqui, ó, but, aí e al, né? Butanal, tudo bem? Por que não preciso colocar o número? Porque a função aldeído, ela vai estar sempre na ponta, né? Então não tem por que numerar aqui, tá certo? Então ficou butanal, tá bom? E aqui, enfim, no item C, a gente tem 4 carbonos também, então vai ficar aqui but. E aqui a ligação entre os carbonos é simples, então vai ficar an. E a gente vai colocar o nome aqui da função, então é butanona, tá certo? Professor, mas por que eu não coloco butan 2-ona? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Vamos trocar isso aqui de lugar? Ó, vamos trocar ele de lugar. Pois aqui. Qual vai ser o nome desse? Ah, butan 2-ona. Então você concorda que para 4 carbonos, né, não tem sentido nas cetonas com 4 carbonos colocar o número, né, de onde está o grupo funcional, porque vai ser sempre no 2. Lembra nas nossas aulas lá do ano passado? A gente coloca número nas cetonas a partir de cetonas com 5 carbonos, tá? Porque aí pode estar no 3 ou no 2. Lembra que cetona é quando tem a carbonila entre 2 carbonos, tá bom? Beleza? Bom, aí a gente vai aqui, ó,
para a letra B, né? No item B, o que eu estou pedindo no item B? Na verdade, para quem prestou atenção aí nas aulas de resolução de exercícios, né, deve lembrar, ó, a trimetilamina é uma substância que apresenta ponto de ebulição 2,9 graus Celsius. A propilamina apresenta 48. As duas substâncias citadas pertencem à mesma função orgânica, têm a mesma massa molar. O que explica essa diferença tão grande no ponto de ebulição? Então, vou tentar desenhar aqui a trimetilamina. Ó, a trimetilamina é isso aqui e a propilamina é isso aqui, né? Ó. Então, eu tenho basicamente 1, 2, 3 carbonos, um radical propil ligado aqui no nitrogênio. Bom, o que acontece? Essa estrutura aqui, né, da trimetilamina, ela não faz ligação de hidrogênio, enquanto que a propilamina faz ligação de hidrogênio. Então, o que explica essa diferença? A propilamina, então, a propilamina faz ligação de hidrogênio. Tudo bem? Então a explicação é essa. A propilamina faz ligação de hidrogênio. Se você quiser completar que é uma interação muito intensa, que é uma força intermolecular muito intensa, então as moléculas ficam mais fortemente unidas. Enfim, você poderia, né, dar uma justificativa aí até um pouco maior, mas não é necessário. Só falar assim, olha, uma faz ligação de hidrogênio, a outra não. Tá bom? Isso já é uma bela justificativa para essa diferença de ponto de ebulição entre duas substâncias que têm a mesma função e têm também a mesma massa molar, né? São isômeras. Beleza? Na quarta questão, a gente fala um pouquinho sobre os carboidratos, né? Então, o que são carboidratos? Carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas ou substâncias que liberam tais compostos por hidrólise. O termo sacarídeo é derivado do grego sakcharon, que significa açúcar, por isso são assim denominados, embora nem todos apresentem sabor adocicado. O termo carboidratos denota hidratos de carbono, designação oriunda da fórmula geral CnH2OM, representada pela maioria dessas moléculas. Olha só como o texto, né, lógico, né, tirei de uma revista científica aqui, com linguagem para a galera de ensino médio mesmo, tá? É a maioria, né? Lembra que a desoxirribose mesmo, ela não tem essa fórmula geral, mas ela também é considerada um carboidrato. Bom, podem ser divididos em 3 classes principais de acordo com o número de ligações glicosídicas: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. E aí eu dou o exemplo, né? Eu dou 3 estruturas aqui, e aí eu peço para você no item A classificar cada uma das substâncias indicadas acima como monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Tá? Então, no item A, eu vou responder direto aqui, tá? Bom, aqui eu tô vendo que eu tenho uma repetição de 300 a 600 vezes dessa estrutura aqui. Então, aqui eu tenho muitos sacarídeos. Então, aqui é um polissacarídeo. Beleza? Aqui eu tenho uma estruturinha só, uma unidade de repetição. Então, esse aqui é um monossacarídeo. E aqui eu tenho 2, então eu tenho aqui, na verdade eu tenho um disacarídeo, mas a gente vai usar a terminação que o exercício pediu, né? Oligo, não oliga. Então aqui é um oligosacarídeo. Beleza? Tudo bem, então já classifiquei aqui. 1 polissacarídeo, 2 monossacarídeo e 3 oligosacarídeo. Aí eu falo o seguinte aqui, gente, ó. No item B, indica o número de carbonos quirais do monossacarídeo escolhido por você. Aqui alguns de vocês, gente, pegaram e não usaram a estrutura cíclica. Tá? Vocês usaram a estrutura aberta. Lembra, ó, eu tô falando qual que foi o que você escolheu como monossacarídeo. Não foi esse. Então é esse que você tem que analisar. Tudo bem que quem analisou de uma estrutura aberta e analisou corretamente vai também ganhar alguma pontuação, mas não vai ser a pontuação máxima porque não pegou aqui, né? Para isso, né, copia a estrutura do monossacarídeo e indique claramente na molécula os carbonos quirais. Então você deveria copiar isso aqui, muita gente copiou bonitinho, tá? E aí na estrutura eu vou indicar. Bom, lembra como que a gente acha carbono quiral, né, em estrutura cíclica? Você põe o dedo nele, vai para lá e para cá. Bom, diferente, beleza, para cá e para cá. Puta, igual, continua, para cá, diferente. Você vai ver que todos os carbonos do ciclo são quirais, né? Então a gente vai indicar com o símbolo que indica o que é um carbono quiral, que é o nosso asterisco.
Beleza? Tô fazendo aqui vários asteriscos. Olha só, olha só. Esse aqui não é porque ele tem 2 hidrogênios ligados nele, então ele tem 2 ligantes iguais, não pode ser um carbono quiral, tá bom? Então aqui a gente vai só indicar aqui, ó, carbono quiral. Eu peço para indicar o número? Sim, então aqui, né, a estrutura 2, deixa eu responder com outra cor. Então, a estrutura apresenta 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos quirais. 5 carbonos quirais. Beleza? Tranquilo, né? Acho que esse item também foi sossegado. E finalmente aqui o item C. Quando 2 monossacarídeos se unem para formar a ligação glicosídica, uma molécula pequena é eliminada. Qual é essa molécula? Né? E a gente sabe que para formar essa ligação glicosídica, né? Então, para formar a ligação glicosídica, nós temos a eliminação de uma molécula pequena. Essa molécula é a molécula de água. Então, uma resposta bem simples e direta aí, só para verificar se vocês lembram quando a gente fala, né, que a união deles vai eliminar uma molécula pequena, qual que é essa molécula? Caso você não lembrasse, você poderia usar essa molécula aqui como padrão, né? Putz, espera aí, ó, tirou isso aqui, se eu tirar outro desse aqui, vai sobrar 2 OHs, mas tem que sobrar um oxigênio, então 2 OHs menos um oxigênio, 2 hidrogênios, um oxigênio, OH2O, água, né? Então dá para você chegar nessa conclusão também. Então tá aí a questãozinha sobre carboidratos, que eu acho que foi uma questão tranquila também, mas a gente conseguiu cobrar aí muitos dos conceitos trabalhados na aula de carboidratos. Lembrando que, né, a gente está falando de bioquímica, e aí, óbvio, num vestibular você tem que lembrar também dos conceitos trabalhados pela área da biologia para que você tenha aí um conhecimento mais geral sobre o assunto, tá bom? Na questão de número 5, né, que é a nossa penúltima questão da prova, a gente falou um pouquinho sobre as proteínas novamente, né? Então aqui, ó, proteínas se caracterizam por ser o grupo mais abundante de macromoléculas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que o meu WhatsApp não para de tocar, né? Mas assim tá tudo tranquilo aqui por enquanto. Por ser o grupo mais abundante de macromoléculas encontradas dentro e fora das células, de importância vital aos seres vivos. Suas funções vão desde catálise de reações químicas, né? Enzimas, transporte de outras moléculas, transmissão de impulsos nervosos, proteção imunitária e até mesmo função hormonal, entre outras. A alimentação humana deve incluir proteínas que são encontradas em carne, peixe, ovo, leite e derivados, entre outros. Os alimentos mais ricos em proteínas são aqueles de origem animal. A grande maioria dos alimentos vegetais, como cereais, verduras, frutas, tubérculos, é pobre em proteína, com exceção das leguminosas, soja, amendoim e feijão. No organismo, as proteínas ingeridas dos alimentos são transformadas em cerca de 100 mil proteínas dos mais diversos tipos, totalizando um percentual médio de 15% da composição do organismo humano. Também está lá na Química Nova na escola essa pequena introdução. E aí eu coloco aqui estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária, estrutura quaternária de uma proteína qualquer, tá? E aí eu falo assim para vocês no item A. Com base na figura acima, indica o tipo de interação que permite a conformação da estrutura secundária. É aqui eu estou com uma alfa-hélice. Então, o que permite a estrutura secundária ficar assim, né? Então, a gente sabe, a gente trabalhou nas aulas, que o que permite essa conformação, então, no item A, são as ligações de hidrogênio, né? Então, são as ligações de hidrogênio, tá? Ó, eu não pedi para justificar, não pedi para explicar nada. Então era só você ter respondido isso, né? Com base na figura acima, indique o tipo de interação que permite a conformação da estrutura secundária. Se fosse da estrutura terciária, a gente sabe que são os grupos R, né? Aqui é ligação de hidrogênio, aqui é a ligação química, né? Então aqui é a ligação peptídica. Ó, ligação peptídica. Beleza? Tranquilo, né? Então aqui dá pra gente ter essa noção peptídica. É isso mesmo, né? Acho que tá certo a escrita. Bom, aí no item B, é uma questão que eu trabalho muito em aula. Considerando apenas os aminoácidos que aparecem na estrutura primária da imagem,
Indique o número de moléculas de água eliminadas nesse processo. Então, isso aqui não interessa, isso aqui não interessa, isso aqui não interessa. Eu quero isso aqui. Quantos aminoácidos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, se eu tenho 14 aminoácidos, N aminoácidos, né? Quando eu vou lá, eu vou ter N menos 1 moléculas de água. Lembra disso? Eu coloquei isso em aula, falei bastante. Aminoácidos. Então, se eu tenho 14 aminoácidos, são 14 mesmo, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Se eu tenho 14 aminoácidos, eu vou ter 13 moléculas de água. Então, a resposta dessa questão são 13, ou dessa questão é, né, 13 moléculas de água. Então, para a formação dessa estrutura primária aqui, foram eliminadas 13 moléculas de água, porque eu tenho 14 aminoácidos nessa estrutura aqui, tá bom? Preciso ir nessa, não faço ideia, mano. Não faço ideia, tem muitas, mas não faço ideia. Beleza? Então, nessa questão aí, a gente cobrou um conhecimento um pouquinho mais técnico da ideia aí das nossas proteínas, tá bom? Então, acho que também foi uma questão legal, bacana, tranquila de responder, mas você tinha que saber desses conceitos, né? Que são conceitos importantes aí no estudo das proteínas. E, finalmente, a última questão, onde a gente trabalha um pouquinho da nossa revisão, né, na distribuição eletrônica em subníveis de energia. Níquel, metal usado na cunhagem de moedas e considerado de transição. Então, aqui já é uma dica, né? Ele termina lá no subnível D. Acredita-se que os chineses já utilizavam o níquel em tempos remotos. A designação Kupfernickel era aplicada por mineiros alemães para indicar o falso cobre que extraíam da mina. Definido como metal branco prateado, levemente duro, maleável, de boa resistência à oxidação e à corrosão, símbolo químico Ni pertence ao grupo 7 da tabela periódica. Destaca-se pelo seu magnetismo, que o transforma em um ímã em contato com campos magnéticos. Seu peso específico é de 8,5 gramas por centímetro cúbico. Dureza, escala de Mohs 3,5. O sistema e cristalização é isométrico e o número atômico é 28. O metal também se destaca pela sua relativa resistência à oxidação e corrosão, sendo mais duro que o ferro. O níquel pode ser encontrado nos compostos assumindo as valências mais 2 e mais 3. Então, o cátion níquel existe com carga 2 e com carga 3. Com base nos seus conhecimentos sobre distribuição eletrônica em subníveis de átomos e de íons, responda o que se pede. Item A fornece a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia para um átomo neutro de níquel. Então, vamos lá. Aqui no item A, a gente vai fazer a distribuição do níquel, que tem um número atômico 28. Então, vamos começar aqui com 1s2, né? 2s2, 2p6. Até aqui deu 10, mas tem que distribuir 28, então não terminou. 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui deu 20, não terminou. Então, 3d aqui cabe 10, mas só tem 8 para pôr. Então, coloco 8 aqui. Beleza? Então, essa é a distribuição eletrônica em subníveis em ordem crescente de energia para o átomo neutro de níquel. Aí, no item B, eu peço o seguinte para vocês, no item B. Indique com base na resposta do item anterior a distribuição em ordem geométrica para o átomo de níquel. Então, agora, né, para o mesmo átomo de níquel com o número atômico 28, eu vou fazer a distribuição em ordem geométrica. Então, agora eu vou separar por camadas. Então, 1s2, aí eu tenho aqui 2s2, 2p6. Agora eu tenho aqui 3s2, 3p6, 3d8. Então eu estou colocando todo mundo que é da mesma camada juntinho, né? Esse 2 ficou meio estranho. Então vamos fazer de novo. 3s2, né? Beleza. Aí faço um tracinho aqui e por fim eu vou lá para a minha camada de valência 4s2. Então aqui está a distribuição eletrônica, não precisava fazer colorido, tá, gente? Estou fazendo só por frescura e para mostrar também, né? Porque tem gente que não entendeu isso até agora, então olha a correção e entenda, né? É para isso que serve essa correção. Então aqui está a distribuição em ordem geométrica, tá? Se você quisesse, eu quero completar aqui. Então, ó, camada K2, isso aqui não precisava fazer, tá? Camada L, 8. A camada M, aqui eu tenho 8 com 8, 16. E finalmente na camada N eu tenho 2 elétrons, tá bom? Aqui é só para, né? Só para você ver aqui, né, como que ficaria.
No item C, ele fala o seguinte, ó, escolha um dos cátions possíveis, então você vai escolher ou níquel 2+, ou níquel 3+, e vai fazer a distribuição eletrônica em subníveis de energia. Então, se eu escolhesse o níquel 2+, eu teria que fazer isso aqui, ó, níquel 2+. Bom, como é que eu faço, né? Se o níquel é 2+, ele perde 2 elétrons. Lembra como que eu ensinei vocês? Faz a distribuição eletrônica em ordem energética normal, faz depois em ordem geométrica e vem tirando elétrons a partir da camada de valência. Então o níquel 2+ ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8. Tirei esses 2 elétrons aqui, tá bom? Se eu fizesse do níquel 3+, eu teria isso aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, que eu tiraria esses 2 e tiraria mais um daqui. Sempre eu venho retirando elétrons assim, tá bom? Da camada mais externa para a camada mais interna do núcleo. Beleza? Então ficaria assim, né? Eu fiz as duas, você só precisava fazer uma, tá? Não vai falar, ai meu Deus, eu fiz só uma. É só uma para fazer. Eu tô fazendo as duas porque vai que o cara fez o 2 e quer ver a resposta, vai que o cara fez a 3 e quer ver a resposta. Então eu já fiz as duas aí. Beleza, seres? Bom, aí prova, tudo explicadinho, bonitinho, com caneta colorida, lendo os enunciados, ó, 36 minutos, 35 e 40 de vídeo mais ou menos, né? Então assim, era uma prova que obviamente a gente planejou aí para que desse tempo tranquilo de vocês fazerem. O único diferencial é que eu fiz a prova, então eu já sei as respostas, né? Fui eu que bolei, você teve que pensar, por isso que você demorou um pouquinho mais, né? Você teve que escrever, fazer os desenhos das moléculas orgânicas, lembrar dos conceitos, né? Pelo menos essa é a ordem normal aí que a gente espera. Deixa eu arrumar meu cabelo que tá muito grande, ó, gente, já tá dando até para fazer um rabinho aqui já, né? Daqui a pouco eu vou aparecer com ele aqui, ó, preso aqui, beleza? Bom, então, assim, óbvio que para você demora um pouquinho mais, né? É natural, mano. Pô, né? Você não sabia, não foi você que fez as questões, fui eu. Então eu já sei mais ou menos as respostas, já consigo organizar. Você teve que pensar para organizar, depois teve que imprimir, tirar, ou imprimir não, né? Teve que pegar, tirar foto do que você fez, fazer o upload da imagem. Então a gente entende tudo isso, mas eu acho que deu para perceber que era uma prova relativamente tranquila, mas que cobrou praticamente tudo aquilo que foi combinado, né? Tudo aquilo que a gente combinou durante as nossas aulas, tá bom? Então, bioquímica, propriedades físicas dos compostos orgânicos, acidez e basicidade dos compostos orgânicos e a parte de revisão, distribuição eletrônica em subníveis de energia, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham passado aí tranquilo por essa semana. Agora é hora de retomar, vamos voltar aí para as nossas revisões, para as nossas aulas. Desejo tudo de bom para vocês, como sempre, né? E na semana que vem nos vemos aí com mais aulas de revisão do sistema Farias Brito. Beleza? Então pega o seu Farias Brito e vamos voltar agora para a vida normal. Por aqui de vocês eu me despeço e digo beijo, tchau!